Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Separei um tempo aqui para conversar com você sobre casamento à luz da Bíblia. Algumas questões sobre casamento. Vou pular a parte do casamento enquanto forma e projeto de Deus, como Deus planejou o casamento, e infelizmente em sua plenitude não está à disposição nossa hoje, embora devamos perseguir essa plenitude, né? Mas eu quero pular um pouco, em outro momento, Deus nos permitindo, eu quero falar a respeito da forma bela como Deus formou a humanidade, formou o casal, o propósito e etc. Mas eu quero pular então, e já aqui na Nova Aliança, no Novo Testamento, já estando sob a realidade, ou vivendo a realidade da queda do ser humano tendo caído, e perdido, né, deixado de estar dentro do plano de Deus, no centro da vontade de Deus, tendo o ser humano assumido ao comer do fruto da árvore do conhecimento do mal, tanto o homem quanto a mulher, criados para viver em harmonia absoluta, agora os dois então, tendo comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e os dois, portanto, tendo cada um o próprio discernimento do bem e do mal, do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado. E agora, então, passando por causa disso a muitas vezes chocar as suas decisões, as suas posições sobre o que é bem e mal, o que necessariamente dificulta bastante essa vida entre homem e mulher, entre marido e mulher, essa vida conjugal, a vida do casal. Sendo esse o contexto dessa dificuldade, Paulo, percebendo isso, Paulo que tinha o dom do celibato e não se casou, e pôde viver exclusivamente para o Evangelho, para servir as pessoas, casado exclusivamente com Deus, ele então nos dá alguns conselhos. Tendo isso por realidade, considerando essa realidade, não negando a realidade, ele não tentou florear o casamento, idealizar o casamento como se o mal não tivesse entrado no ser humano e como se o nosso coração não fosse duro e dificultasse tanto a vida a dois. Ele não tapa o sol com a peneira, não esquece essas coisas. E ele diz, diferentemente do que muitas vezes, muitas mesmo nós vemos na igreja, na verdade, praticamente é o que a gente vê, ao contrário, então, do que normalmente a gente tende a fazer, ele disse aos solteiros, ele diz, você que está solteiro, ou que está divorciado, ou solteira ou divorciada, ele diz, eu quero dar um conselho para você. Ele diz, é meu conselho, não é Deus, mas diz, eu acredito que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer, não se casa não, ele diz, não casa não. Por que, se o casamento é plano de Deus, por que Paulo recomenda que a gente não se case? Por que é que o próprio Deus no Éden disse, não é bom que o homem esteja só, não é bom que o ser humano esteja só? E diz, eu vou fazer alguém que o complete, como nós vamos ver detalhes sobre isso. Por que é que não sendo bom que o homem esteja só, sendo necessário fazer algo, alguém que o completasse, por que é que Paulo diz, eu vou dar um conselho para vocês, não se casem. Cheio do Espírito Santo que sou, te dou um conselho, não se casem. Ele mesmo vai dizer logo para frente, ele diz, se você não der conta e precisar casar, já falo sobre essa parte, ele diz, então se case. Mas ele diz, não fala, não avisa, não diga depois que eu não avisei. Porque vocês vão passar por muitos problemas, muitas tribulações. Ele diz, vai ser muito difícil viver casado. Ele diz, mas se é difícil viver casado, mas você não consegue viver solteiro, então casa.
Porque entre a dificuldade e a impossibilidade, fique com a dificuldade. Porque ele diz, se você não consegue ficar solteiro e for para viver em brasas, né? Ele ali está falando sobre algo queimando, né? Psicológica, fisicamente, queimando sobre essa necessidade do outro, de um complemento do outro, psicológico e principalmente aí sexual. Você não tem o dom para poder viver sem essa dependência afetiva, sexual. Então se case, que é melhor do que viver em brasas, ele diz. Viver abrasado, viver pegando fogo, um fogo que nunca se consome, porque ou nunca deveria, porque somente deveria ser consumido esse fogo no casamento. Ele diz, então se case. Mas ele diz, depois não diga que eu não avisei. Porque embora não seja bom que o homem esteja só, há uma dificuldade muito grande hoje para o homem e para a mulher viverem casados. Embora não seja bom que o ser humano esteja só, o ser humano vai ter muita dificuldade para ser casado. Mas se não tiver dom de ficar sozinho, não dá conta de ficar sozinho, em não se casando, sem o dom para ficar sozinho, sem uma capacitação para isso, vai acabar pecando, vai acabar vivendo iniquidade. Os momentos onde os hormônios ali, as questões estão muito afloradas, as oportunidades, as tentações. Vai pecar e vai pecar de novo, vai pecar mais uma vez, de repente vai abandonar o caminho porque diz eu não dou conta. E vai definitivamente para a vida da iniquidade. Mas então, como o próprio Paulo disse, eu aconselho que vocês não se casem. Se você está casado, se você está solteiro, ou se você está divorciado, ou seja, se você não tem ninguém, fica como está, ele diz. Mas na igreja a gente vê, embora não seja normalmente numa pregação sobre isso, ou um estudo dizendo vocês têm que se casar, mas fica implícito, na minha visão, com base em Paulo equivocadamente, uma pressão de que as pessoas têm que se casar, como se a preferência fosse casar, mas Paulo diz a preferência é não casar. Isso vai gerar alguns problemas. Veja que é muito comum uma brincadeirinha, né? Principalmente quando chega um pastor novo, um pregador novo que está passando pelo lugar, ou num congresso, né? Em que o pastor, o palestrante, o ministro, ele não conhece todo mundo, ele costuma fazer uma perguntinha, principalmente quando está falando para jovens. Ele diz, quem é solteiro aqui? Cadê os homens solteiros? Aí alguns levantam a mão, meio acanhados. As mulheres solteiras, cadê? Algumas também lá. Olha aí, dá uma olhada aí um pro outro, gente. Espera lá, presta atenção. Há uma pressão sobre isso. Eu não vi ninguém até hoje. Tenho 52 anos de idade, nasci e cresci na igreja e eu não vi alguém fazer essa pergunta para dizer assim, eu queria pedir uma salva de palmas para as pessoas que estão solteiras. Eu queria uma oração especial para elas, para se Deus der graça de elas continuarem solteiras, servindo exclusivamente a Deus. E dizendo, meus irmãos, se vocês tiverem o dom, se Deus der o dom para vocês, fiquem sozinhos, porque a vida de casado não é fácil. Eu não vejo ninguém fazendo isso. Eu vejo uma pressão, que vira quase uma opressão, apenas brincando. Que a pessoa tem que casar, tem que casar, tem que casar. A gente vai entrar em alguns problemas. Eu quero falar com você sobre algumas dessas possibilidades de problemas. Mas antes de eu falar sobre esses problemas, me deixa aqui então, já que a maioria dos um ou dois que vai assistir até o fim possivelmente seja casado. Sim, é difícil ficar casado. Mas se está difícil ficar casado, e olha, você que me conhece sabe que eu sei do que eu estou falando. Eu tenho legitimidade para falar sobre casamento e tenho legitimidade para falar de separação e tenho legitimidade para falar do que eu vou falar logo em seguida, mais adiante no vídeo. Tenho legitimidade justamente por causa das tribulações que passei, de decisões equivocadas que tomei, de acertos que precisei fazer e fiz. Pela graça de Deus foram feitos, né?
Mas aqui eu estou no navio e está bastante barulho. Às vezes passa uma pessoa brincando, passa uma máquina que às vezes passa limpando aqui. Mas não perca a paciência não. Não sei até que ponto eu vou conseguir limpar essas questões na edição, tá? Então, você está tendo dificuldade, meu irmão, para ficar casado, mas você já sabia, possivelmente. Porque no namoro você já tinha dificuldade. Deve ter brigado no namoro. Você viu seus pais tendo dificuldade no casamento, seu tio, seu vizinho, seu pastor. Você viu um monte de gente com problema. Então não foi porque, ou não deveria ter sido porque, não teria problema no casamento. Jesus, quando fala sobre o divórcio, ele diz: Moisés autorizou o divórcio por causa da dureza do coração do ser humano. Ele diz: é difícil para o ser humano, em outras palavras, como Paulo viria a dizer, ele diz: é muito difícil conseguir, é muito difícil estar casado, o casamento é difícil. Ele diz: por isso Moisés autorizou o divórcio, porque a dureza do coração do homem dificulta muito. Em alguns casos, sim, inviabiliza. E nós vamos conversar mais para frente sobre quando essa inviabilização chegar ou acontecer, ou aparentemente acontecer. E muitas vezes a gente vai estar equivocado sobre ela. Então, o próprio Jesus diz sobre essa dureza do coração do homem, e que ela acaba muitas vezes dificultando a permanência do casamento, ou a pessoa tendo a percepção de que não vai dar mais. E ele diz: aí Moisés autorizou o divórcio. Mas não era para ser assim. Não era para ser assim. Nós precisamos, meu irmão, lutar para que não seja assim. Vamos ver mais para frente que o divórcio em si não é pecado. O divórcio em si não é um problema. Ele é apenas o desdobramento de um problema. Não é um problema em si, que é o da dureza do coração do homem. O que você faz e como você se divorcia, ou o que você faz depois que está divorciado, aí sim, você pode ter pecado aí envolvido. Mas a separação em si não. O próprio Jesus disse, nós vamos falar em algum momento, se Deus permitir, sobre isso. E o próprio Paulo também diz isso, e se Deus permitir, nós vamos falar sobre isso. Está difícil? É difícil. O que eu vou fazer sendo difícil, mas levando por outro lado que eu não consigo ficar só? Não é bom que o homem esteja só. Eu já vi que eu não tenho dom para ficar sozinho ou sozinho. Deus não ama o divórcio, Ele odeia o divórcio. O que eu vou fazer? Eu vou buscar ajuda. Eu vou buscar ajuda psicológica, ajuda terapêutica, eu vou buscar ajuda espiritual. Eu vou buscar conhecer à luz da Escritura como eu posso fazer para o meu casamento ser melhor, tanto quanto marido quanto quanto esposa. O ideal é que os dois estejam buscando e os dois estejam buscando juntos, mas se os dois não estiverem buscando, que você busque, enquanto o outro não vem também. Você cumpre, faz a sua parte. Deus vai honrar isso. Alguma coisa bela Deus vai fazer. O processo em si dessa busca, Deus já está fazendo enquanto isso acontece e já é bem. Busca ajuda. Agora, muito cuidado com a ajuda também. Tem muita gente falando besteira em nome do Evangelho, sobre casamento, passando valores e princípios que não tem nada a ver com o Evangelho, que não passam de cultura, e da pior qualidade, passa de autoajuda e muitas vezes da pior qualidade. Cuidado, eu sou favorável, como disse, a que se busque Eu sou favorável a que se busque auxílio psicológico, terapêutico, mas cuidado com quem você vai buscar, quem você vai procurar. Que você pode procurar alguém cujos ensinos, cujo direcionamento, normalmente o terapeuta faz muito mais direcionar que ensinar, ele faz com que você encontre seus próprios caminhos, mas ele
consegue te direcionar e normalmente ele vai fazer isso. E se ele não tem a mesma fé sua, ele tende a te direcionar para algo longe da sua fé. E a sua perda vai ser maior ainda no final. Num primeiro momento vai ter um alívio. Num primeiro momento você vai respirar e dizer, puxa, encontrei alguém que me entende, que me ajuda. Mas se ele violar, para esse alívio seu, convicções da sua fé cristã, você depois vai entrar num lugar pior do que aquele de onde ele tirou você, que a terapia tirou você. Muito cuidado. Procure sim terapia, mas busque um terapeuta que compartilhe os mesmos princípios seus, que tenha a mesma base de evangelho seu, o mesmo compromisso com a palavra de Deus que você tem. Em algumas situações, seu próprio pastor, seu próprio conselheiro vai poder fazer o papel de psicólogo com muita qualidade, mesmo sem ser formado em psicologia. E muitas vezes, justamente encontros, marque encontros semanais com o seu pastor. Pastor, a gente pode encontrar 1 hora por semana, posso ter um gabinete 1 hora por semana aqui com você, como casal, como pessoa, um acompanhamento mesmo ali pastoral, um acompanhamento de aconselhamento familiar, conjugal. Às vezes ele já vai fazer, se você não tiver um psicólogo com base cristã, vai ser melhor do que alguém que possa te roubar isso. Mas lute pelo seu casamento. Quando você perde o casamento, e como eu disse, eu tenho legitimidade para falar sobre perda de casamento, porque eu já vivi isso na minha própria pele. Eu sei o que é perder o casamento. E que, por mais que num primeiro momento, a única coisa que você enxerga é o alívio de ter saído de algo que, pela dureza do seu coração, do coração do seu cônjuge, pela dureza dos seus corações, estava inviabilizado, estava insuportável, estava muito doído, angustiante. Você só consegue ainda perceber a leveza e o alívio de ter saído daquilo, mas depois você vai enxergar o quanto você perdeu com aquele pseudo ganho daquela paz, daquele alívio. Por que pseudo? Porque você não tendo o dom, você vai acabar se casando de novo. E o tormento vai vir de novo. Natural, por causa do ser humano, independente com quem você se casa. As dificuldades vão vir de novo. Só que elas agora vão vir potencializadas. Porque agora você tem uma outra experiência para comparar. As partes que eram boas na outra pessoa, você vai comparar e vai trazer um peso para o novo relacionamento. As que eram ruins na outra, você vai enxergar na nova e você vai potencializar isso. Algum tipo de trauma. E você vai potencializar, e às vezes nem é tão grande quanto foi inviabilizador lá, mas você já começa a enxergar, a ver movimentos, sinais de que aquilo vai acontecer, e antes que aconteça, ou que aconteça num nível muito inferior, você já está não suportando. Se teve filhos, você vai enfrentar muita dificuldade nesse convívio. Ou se o seu parceiro ou sua parceira, nova parceira ou parceiro ou cônjuge, companheiro, companheira, tem filhos de relacionamento anterior. Filhos são bênção, mas pela nossa dureza do coração, é um problema a mais que a gente vai trazer, não os filhos, a relação, as dificuldades para o novo casamento, portanto uma tendência muito grande. E o segundo é que não dá mesmo. Não, mas tem um monte de gente que casa a segunda vez e não separa, ou a terceira vez e não separa. Não significa que é porque está vivendo mais de hobby. É muito provável que tenha aprendido que o problema não é o casamento em si, que problema vai ter, e que é melhor que é tal faixa, que é casado, que é estar focado no que é bom. Tentar trabalhar o que está tendo dificuldade. Não que seja mais fácil. Quando você se separa, você perde você apaga, é obrigado a apagar uma parte da sua vida. Porque quando separa e casa de novo, e a maioria vai querer casar de novo, nós vamos falar sobre isso, pode, não pode. Enormes pessoas acabam se casando. Quando você separa aqui e casa aqui,
seu novo relacionamento, seu novo cônjuge não vai aceitar você trazer essa bagagem, as suas experiências, as suas lembranças, as suas memórias, as suas histórias de vida, as suas fotografias, as suas filmagens, as suas viagens. Por isso que até o filho vai se ter muita dificuldade, porque inconscientemente é alguém do relacionamento anterior que vem e em vindo traz um outro ciúme, consciente ou não. E vai ter muita dificuldade. As mulheres, inclusive, na minha experiência como defensor público, como pastor, as mulheres têm mais dificuldade com isso. Mas ambos têm dificuldade. Então você apaga um pedaço da sua vida. Foi 6 anos para o casado, foi 10 anos, foi 20 anos. Esse tempo da sua vida vai ser apagado. E você vai tentar reconstruir algo do zero. Porque as suas lembranças, as suas memórias agora são proibidas. Elas conflitam com a nova relação que vocês têm. E isso é uma tragédia. Isso em si é uma tragédia. Quando Deus me deu a graça de voltar com a Carol depois de um tempo, alguns anos separados, Deus me deu a graça. Eu sabia, tínhamos a convicção que estávamos trazendo de volta todos aqueles anos, toda aquela experiência, toda aquela história. Em voltando, a gente poderia ter isso agora emendado e retomar essa história perdida. E história é vida, lembranças é vida. E, no final, a única coisa, você na verdade é o acúmulo do que você lembra e viveu. Isso é a sua vida. Tem as lembranças. Porque o passado, eles agora só fica lembrança. E se a sua vida é o todo, na verdade são lembranças. Esse conjunto de experiências que pode ser lembrado, que pode ser conversado, que pode ser contado, mas uma roda de conversa. Isso em si, poder manter isso, ou poder retomar isso aberto. Então você que se separou, mas ainda está em tempo, eu digo para você, cara, moça, mulher, se Deus der a graça, se ainda for possível, busque ajuda para retomar o seu casamento. Busque ajuda para retomar ainda o seu casamento. Porque se for ainda possível, será a melhor coisa que vocês vão fazer. Busque ajuda para isso, senta, conversa. Eu e Carol fizemos isso mais uma vez. Busque ajuda. Senta e diz assim, cara, vamos embora, a gente tem muita coisa para resgatar, tem os nossos filhos, muitos casos são assim. Tem a nossa história, já conhece os defeitos um do outro, conhece as qualidades. Bora reconstruir. Bora retomar, aliás, a nossa construção, a nossa conjugalidade, o nosso casamento. Então, para você, se ainda é tempo, eu digo, tenta voltar. Aliás, é isso que Paulo diz. Quando Paulo, então, fala, a você que está casado, eu digo, e o Senhor diz, não se separe. O Senhor é quem diz, porque Ele odeia o divórcio. Então, não se separe. Só que Ele também diz o quê? Mas olha, se de tudo não der para ficar casado, porque Ele não nega o fato e a verdade, que é a dureza do coração humano, Ele diz, aí então, nesse caso, separa, se não der, paciência. Eu tentei avisar vocês que não se casassem. Então separa. Mas Ele é taxativo ao dizer, mas não se case novamente. Porque o vínculo é eterno, a aliança é eterna. E Ele diz, então não case. Porque se você se casa novamente, o que você vai estar é, normalmente, em muitas situações, você na verdade vai estar entrando num adultério. Isso é o que Jesus falou. Que apesar de Moisés ter autorizado a carta de divórcio, ele diz, quem se divorcia e se casa de novo, ele dá uma exceção. Mas esquece por enquanto a exceção. Ele diz, se divorcia por causa da dureza, ele diz, paciência, não é o que Deus queria no início. Mas aconteceu. Ele diz, e se casa de novo, ele diz, aí se casar de novo, comete adultério. Ele diz, e quem casar com a pessoa que foi repudiada, naquele casamento, diz, comete adultério também.
O pecado, como eu disse, estaria aí, não na separação em si, não do divórcio em si, embora não desejado por Deus, absolutamente repulsado por Deus, rechaçado por Deus, odiado, a expressão que é usada por Deus. Mas, se a pessoa diz, não, então ela vai atender, agora sim, eu vou atender a sugestão de Paulo, eu não dá mesmo, e eu vou me separar e eu não me caso de novo. Paciência. Agora, separar para casar de novo, não tendo sido por causa de adultério, que essa exceção o próprio Jesus reconheceu. Quando ele coloca não ser em caso de adultério, o que ele está dizendo é, se for por causa de adultério, aí você pode casar de novo, a vítima pode casar de novo. O agressor, aquele que adulterou, não tem sentido, né? Não vejo sentido. Porque senão se estaria como tem um princípio no direito, que é a proibição de vir de alegar algo em benefício, uma ação sua em benefício próprio, não venirem em causa própria. Você pratica um ato ilegal ou ilegítimo e depois você reivindica esse fato a seu favor. O direito diz, não, não pode. Então não pode você dizer, não, eu adulterei, a gente separou porque eu adulterei e agora então, já que foi por causa de adultério, eu estou liberado para casar de novo. Não, aí o fator autorizativo e autorizador que afasta o caráter pecaminoso do novo casamento, se tiver o meu controle, numa prática minha, inclusive uma prática pecaminosa, não faria o menor sentido. Então a vítima, nessa exceção de Deus, é que estaria então autorizada a um novo casamento. Vai se aplicar todo o resto, todas as dificuldades que vai ter, se tem filho, mas inclusive um eventual nova traição, vai estar sujeita a tudo de novo, mas ela está autorizada a se casar de novo à luz da Bíblia, embora não recomendada. Então Paulo diz, mas então se você se separou, então só não se case. Ele não fala da exceção, mas da exceção é o próprio Jesus. Se for adultério, tudo bem casar, mas o conselho dele é sempre não se case. Regra geral, né? Não sempre, mas regra geral é não se case. Mas ele disse, agora, se tiver que casar de novo, então que volte com a pessoa de quem você se separou. E foi o que acabou acontecendo comigo e com a Carol. Graças a Deus. Então, se ainda é tempo para você buscar isso, busca ajuda de pastores, de conselheiros, de terapeutas. Mas busca isso. Você possivelmente só tem a ganhar. Eu não sei qual foi o contexto da separação, é claro que cada caso é um caso, em ainda sendo possível, tem situações, a gente em algum momento pode falar sobre, vou gravar algum vídeo sobre isso, mais detalhado, mas o fato de perdoar, nós sempre estamos obrigados a perdoar. Você não pode sair, como falei, às vezes da maneira como você divorcia, você pode pecar, mas pela maneira, não o divórcio em si. Então você, a maneira como às vezes você se separou, aliás, você não pode ficar com mágoa, com amargura, com ódio, com falta de perdão no seu coração. Independente do que aconteceu, você tem que estar livre dentro de você. Mas às vezes você concede um perdão, uma traição, por exemplo, mas às vezes você concede o perdão, mas você não é obrigado a continuar junto. O fato de decidir não dar mais, se a pessoa mostrou um problema muito sério de caráter, em tendo sido uma traição, a Bíblia me autoriza não só a separar, como até casar de novo, se for o caso. Eu não quero ficar sozinho, então eu vou me dar essa oportunidade de casar de novo, depois eu decido isso. Mas o perdão tem que acontecer. Agora, o fato de haver o perdão não significa que a pessoa tem que voltar a viver junto ou tem que restaurar o casamento. São duas coisas distintas. Isso é muito importante saber. Dá um peso, às vezes, muito grande, que a pessoa pode acabar carregando. De achar que se ela não voltou é porque não perdoou. Porque já que ela perdoou, ela tem que continuar casada ou vai ter que voltar. Não, são coisas distintas. Você pode entender que realmente aquela pessoa, apesar de ter sido perdoada, ela
mostrou um desvio de caráter, ela realmente inviabilizou que eu voltasse a confiar nela, e o perdão não tem a ver com confiar ou não confiar, né? A situação realmente foi inviabilizada. E é por isso que Deus justamente autoriza. Deus foi vítima também de traição. Israel o traiu. Na verdade, a humanidade, o ser humano o traiu, representado ali por Israel. Ele sabe, por isso que ele traz essa exceção. Ele sabe que ser traído, ser trocado, realmente é bem mais complicado. Que, é, a, 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 além da dureza do coração, que já demanda uma separação em si, em caso quando é traição, ele reconhece que é bem complicado. Embora ele tenha perdoado e, além de perdoado, se proposto, se disposto a reatar a relação. Em Israel, ele reata no remanescente, e na humanidade, ele está reatando com a sua igreja. Todos os que quiserem, na igreja de Jesus, podem voltar para esse casamento. Ele aceita de volta a mulher repudiada por conta de traição, né? Mas ele reconhece que é realmente uma situação muito, muito, muito mais difícil e que realmente depende de decisões, tanto que não é todo mundo. O retorno é com o remanescente, porque com alguns realmente não dá, caráter desviado. O próprio restante com a humanidade é só com o remanescente, é só o pessoal da igreja, é só a igreja. É uma minoria. O restante mostra realmente um desvio de caráter e ele diz, com esses eu não me caso de novo, eu não reato o casamento e a relação e a união, né? Então acho que a ênfase nessa nossa conversa de agora não fica nessa. Não casa. Tem que casar, não dá conta, vai ficar em pecado, não faz não. Vai ficar vivendo uma vida pervertida não. Então se casa, vai ficar dividido, como Paulo diz, para agradar a Deus, agradar a esposa, ao marido, mas então casa. Agora casou, ela não separa, não separa. Já tinha dito que era difícil, você já sabia que era difícil. Não separa, vai ser mais difícil ainda depois da separação. A vida de separado vai ser mais difícil. A grandíssima maioria dos casos. E ele diz, tudo bem, mas separou, então ele diz, então não casa de novo. Nem pode, aí ele já nem pode. Só se for para voltar, ele diz, volte. Se separou, não foi por causa de traição, aí eles aí, você queimou sua ficha. Então não casa de novo, não sei que foi por traição. Ah, mas quer casar de novo? Não dá para ficar só? Então volta, ele diz, volta com a pessoa de quem você se separou. Isso é então o que a gente conversou aqui hoje. E eu espero que Deus possa trazer luz para o seu coração, né? Para hoje. Você que está casado, para cuidar mais do seu casamento, para não perder, é uma tragédia. Para você que está solteiro, para poder buscar de Deus isso, e essa é a minha oração. Deus, se eu ficar aqui só, eu quero falar de algumas consequências, né, como eu falei, sobre essa questão da igreja ficar incentivando as pessoas a casar, às vezes gente que tem dom, nossa, isso gera tanto problema. E a outra, então, é, cara, eu separei, não deu, separei, eu não tinha esse conhecimento, não tinha essa consciência. Cara, então volta, se ainda for possível, volta. E se não é possível, então fica só. E se foi por causa de traição, mesmo assim, pensa lá se vale a pena voltar a estar casado. Vê se agora não é, já que você está livre, não é melhor ficar só. Tem que pensar também se você tem pessoas próximas para cuidar de você, né? O casamento também na velhice a gente pode cuidar um do outro. Tem filhos para cuidar, tem parentes, tem amigos mais chegados do que irmãos. Na velhice a gente precisa, pode conseguir viver relativamente bem sozinho, mas depois a gente pode precisar. Então leva isso tudo em conta, né? Se você tem a autorização para casar de novo. Compartilho com você com muito amor, com muito carinho. Parei aqui o meu passeio para poder conversar isso com você. A certeza de que isso é de uma utilidade extraordinária, tem sido para mim, é palavra de Deus, que possa produzir vida em nome de Jesus na sua vida, para agora e para frente. Se você acha que isso pode ser útil, com toda a humildade, eu digo, sem realmente nenhuma pretensão, a não ser essa em si, da mensagem, compartilha com alguém, com algum amigo, com alguém, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe.